Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 18 de julho de 2023. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora com nossos destaques do jornal de hoje. Susto na Baixada Fluminense. Acidente entre um trem e um ônibus deixa 19 pessoas feridas no Rio de Janeiro. O governo federal anuncia a liberação de concursos para mais de 3 mil vagas. O preço do ovo deve continuar a subir e assusta os consumidores brasileiros. O presidente em exercício participa de seminário internacional de cooperativas pelo desenvolvimento. Com carro oficial do Tribunal de Justiça, desembargador invade delegacia em Pernambuco. O calor castiga o mundo, ondas cada vez mais intensas alertam a ONU. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Esta terça-feira começou com um susto daqueles na Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro. Um trem e um ônibus bateram. 19 pessoas ficaram feridas. Tudo ainda estava escuro sobre os trilhos. Era mais um dia de trabalho apenas começando e, apesar de ouvir o sinal sonoro do trem, a buzina cada vez mais forte, o motorista do ônibus cruzou a linha e os dois veículos bateram forte. Foi perto da estação de Japeri, na Baixada Fluminense. Começava a partir daquela colisão, do enorme susto, o trabalho de socorro às vítimas. Já ao amanhecer, o sinal sonoro continuava a funcionar. Tudo seguia interrompido no caminho. De acordo com relatos dos passageiros que iam para o centro do Rio, o ônibus seguia lotado, já de madrugada. A Supervia, que administra o serviço de trens na região, informou que o ônibus avançou o sinal. As informações da empresa de ônibus destacam que ela vem colaborando com as investigações e que também já começou a apurar a conduta do motorista. Os 19 feridos no acidente foram levados com ferimentos leves apenas para 3 hospitais da região. Por conta do acidente, o trânsito ficou bloqueado por pelo menos 5 horas. Para quem mora perto do local da colisão, a afirmação é de que há problemas na sinalização. O sinal no cruzamento da linha férrea, segundo eles, às vezes toca sem parar, mesmo quando o trem não passa. A afirmação da Supervia é de que não há defeito no sinal. Bom, madrugada, tudo escuro, um cruzamento perigoso. Atenção a mais num ponto tão complicado assim de cruzamento nunca é demais. Com o ônibus lotado, ainda bem que não houve mais gravidade nesta colisão. A gente está vendo novamente as imagens impressionantes desse acidente. Ó. O ônibus vinha lotado, não teve como a composição de trem aí conseguir frear, porque o ônibus cruzou realmente o sinaleiro. Imagine, foi um grande susto nessa madrugada, mas poderia ter sido uma imensa tragédia. Dos 19 feridos, apenas ferimentos leves. E nós aqui do Pauta Aberta desejamos excelente recuperação a todos. A ministra da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou uma série de concursos públicos do governo federal e milhares de novas vagas disponíveis a quem se candidatar. Nesta terça-feira, a ministra confirmou 3.026 vagas, sendo 2.480 para novos concursos. Durante o pronunciamento, enfatizou que o número atual de servidores no Poder Executivo Federal está consideravelmente abaixo do necessário para garantir a prestação de serviços eficientes à população. De acordo com a ministra, das 3.026 vagas anunciadas, 2.480 serão destinadas a novas seleções, enquanto as outras 546 serão preenchidas por nomeações em concursos já realizados. As contratações serão destinadas a 22 órgãos governamentais, com salários que variam de R$ 6.000 a R$ 21.000 para os novos servidores. A gente está fazendo esse processo, na verdade, é um processo bem, como eu falei para vocês, assim como anúncios de novos concursos, foi um processo muito refinado, em que a gente fez uma análise bem criteriosa. A gente está fazendo uma primeira transformação de cargos, provavelmente
no envio, a gente está fazendo aqueles que são áreas mais urgentes, né? Por isso estamos fazendo agora, mas provavelmente no envio do PELO vai vir um projeto de lei também de mais transformações de cargos, para que a gente possa adequar o Estado brasileiro às necessidades do futuro e não olhar muito para o passado, como no fundo a estrutura de cargos existente hoje, ela está olhando muito para o passado. Então, a gente está fazendo essa proposta de transformação de cargos, que eu vou apresentar na sequência para vocês, que no fundo é uma grande modernização do Estado. O cooperativismo e o desenvolvimento sustentável foram tema de um encontro internacional no Itamaraty. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, conversou com a imprensa depois de participar da abertura do Seminário Internacional de Cooperativas pelo Desenvolvimento Sustentável. Representantes de 14 países se reuniram em Brasília para um seminário sobre cooperativismo e desenvolvimento sustentável promovido pela ONU. No Brasil, são 7.000 cooperativas que reúnem 1 milhão de pessoas, especialmente nos setores agrícola e de saúde. O cooperativismo permite ao pequeno poder ter escala, ter um suporte de apoio, conquistar novos mercados. Então é uma maneira de crescer com melhor distribuição de renda. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, destacou o crescimento do setor. O cooperativismo no Brasil cresce fortemente, cooperativismo de crédito, com Sicredi, Sicobi, Cressol, então muito bom. Cresce o cooperativismo de saúde, odonto, medicina. Cresce o agro, as maiores cooperativas do mundo, como a Cochupé de café, estão no Brasil. Cresce o cooperativismo de transporte, cresce de infraestrutura, de serviços, né, de trabalho, então o que é muito bom. Os preços de muitos alimentos no Brasil pararam de subir, mas não aconteceu com todos eles. Há exceções. O ovo, por exemplo, no mercado está com um preço que não para de subir. O IBGE já constatou, os preços dos alimentos estão em baixa, mas ainda há produtos específicos que pesam no bolso do brasileiro. É o caso do tradicional ovo de galinha. No período de 12 meses até junho, o ovo acumulou a inflação de quase 23% no país, segundo o IPCA. Trata-se da maior alta de preços em uma década, desde julho de 2013. Naquela época, o avanço havia sido de 24%. O IPCA é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. Segundo pesquisadores do IBGE, essa alta no preço do ovo pode ser associada a questões como oferta menor, provocada pelo aumento dos custos de produção. Além disso, o consumo do ovo cresceu no Brasil por conta da alta do preço de proteínas concorrentes, que é o caso do frango, da carne vermelha. Em períodos de inflação elevada das carnes, o ovo costuma ser visto como um substituto mais barato de proteína. Quando há maior demanda pelo produto, a tendência é de pressão sobre os preços. A Justiça de São Paulo decretou a falência da Itapemirim Transportes Aéreos. A empresa estava desde 2016 em recuperação judicial. A Itapemirim Transportes Aéreos, conhecida como ITA, teve sua falência decretada pela Justiça de São Paulo no dia 11 deste mês, mas a decisão, que atende ao pedido de um dos credores da empresa, só foi publicada nesta segunda-feira. A companhia já havia suspendido voos e outras atividades em dezembro de 2021, prejudicando 133 mil passageiros, segundo o Procon. Como administrador judicial, a Justiça nomeou a EXM Partners, que terá, entre outras obrigações, que vender os bens da massa falida, entregar um plano para cumprir com os compromissos no prazo de 60 dias e apresentar uma lista discriminando os credores, que têm até 1º de agosto para apresentar suas reivindicações. Ainda segundo a decisão, diretores ou representantes legais não apresentaram defesa, como em diversos processos. A ITA é do mesmo grupo da Aviação Itapemirim, de propriedade de Sidney Piva de Jesus, que juntamente com outras subsidiárias, teve falência decretada em setembro de 2022. Agora acompanhe essa história. Pilotando um carro oficial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o desembargador Cláudio Jean Nogueira Virgínio invadiu a delegacia de Polícia Civil do município de Afogados da Ingazeira, no sertão do Pajeú, no estado de Pernambuco.
Você vai ver as imagens agora, o veículo ainda bateu em um poste e ficou parcialmente destruído. Após tomar conhecimento do acidente, a Corregedoria Nacional de Justiça intimou o desembargador para que, no prazo de 5 dias, preste esclarecimentos sobre essa colisão do carro oficial. De acordo com o CNJ, ele seria o condutor do veículo e estaria embriagado no momento do acidente que ocorreu no último domingo. A presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco também deverá enviar informações para a instrução de pedido de providência instaurado pelo Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão. O magistrado foi autuado em flagrante por dano, depredação, porte ilegal de arma e também por dirigir embriagado. O carro ficou totalmente destruído depois desse acidente. O dia 22 de julho foi escolhido, Dia Estadual de Combate ao Feminicídio no Paraná. A data remete ao dia em que a advogada Tatiane Spitzer, de Guarapuava, foi morta pelo marido em 2018. Neste dia vai acontecer a primeira caminhada na maioria das cidades do Paraná em memória às vítimas do feminicídio, em solidariedade aos familiares dessas pessoas e com pedidos pelo fim da violência e pela vida das mulheres. Em Cascavel, a caminhada acontecerá às 10 horas da manhã e sai do centro da cidade. A caminhada do meio-dia, que acontece no dia 22 deste mês, também foi aderida por Cascavel. E eu vou conversar com a primeira-dama do município, Fabiola Paranhos, sobre a importância desse evento para o município. É importante para todos nós, Tanto mulheres, homens, famílias, porque é o dia do combate estadual contra o feminicídio e no dia 22, às 10 horas da manhã, na Avenida Brasil, esquina com a 7 de setembro, sai dali e até uma manifestação silenciosa até a Avenida Brasil, em frente à Matriz. É algo muito importante, até para mostrar para todos a necessidade que temos aqui na cidade da criação da segunda vara para julgamento dos casos de agressão contra a mulher. A gente está tendo um tempo muito grande, 2, 3 anos, até ser julgado pelo número de casos e nós precisamos mobilizar e mostrar mesmo para o Estado, para o país, que nós precisamos de mais uma vara, mais equipe para fazer esses julgamentos. E esse é um momento único, muito importante, que eu convido toda a população para que vá de branco, simbolizando as vítimas de violência, para estar a família, o homem, a mulher, junto com a gente nessa luta. Obrigada, Fabiola. E a caminhada do meio-dia aqui em Cascavel vai acontecer às 10 horas da manhã. Então, para você que está aqui no município, vai passar pelo município de Cascavel a partir das 10 horas da manhã, com início na rua 7 de setembro. Franciele Thiem para a TV Evangelizar. Essa caminhada será realizada, como já dissemos, em várias cidades do estado do Paraná. Em Curitiba, capital do estado, a concentração da caminhada está prevista para as 11h30 da manhã na Praça Santos Andrade, com percurso pela Rua 15 e chegada na Boca Maldita. Voltou a funcionar em Curitiba o serviço de bicicletas compartilhadas. Elas ficam disponíveis em estações em vários pontos para facilitar a locomoção dos cidadãos. Que Curitiba é a cidade da sustentabilidade, isso todo mundo sabe. E tem novidade chegando na capital de todos os paranaenses, é a bicicleta por assinatura. Por enquanto, o sistema vai integrar 50 pontos diferentes aqui na cidade com 500 bicicletas disponíveis. E para utilizar é muito fácil. Basta baixar o aplicativo Tembici no seu celular e também assinar um dos planos disponíveis a partir de R$ 5,99. E tem novidade, hein? Esses 10 primeiros dias você pode utilizar a bicicleta de graça em viagens de até 60 minutos. Exatamente. E para utilizar é muito simples, basta ler o QR Code que está disponível aqui na bicicleta, desbloquear ela e as bicicletas têm uma total segurança, pois conta com GPS e também travas para segurança, para ninguém roubar essas bicicletas, não é mesmo? É tecnologia, é sustentabilidade chegando aqui para todos os paranaenses. Mais uma opção, para a cidade, para a capital Curitiba, de locomoção rápida, preços bem acessíveis para vários e vários cidadãos que querem aí se deslocarem
em trechos menores, mais curtos aí da cidade, de uma forma mais saudável também. Vamos para o intervalo, gente. Você vê agora imagens de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. A Faculdade de Tecnologia do município está com inscrições abertas para cursos de férias entre os dias 22 e 29 de julho. As atividades são para as áreas de informática, gestão, comércio exterior e saúde. As inscrições podem ser feitas pelo site da instituição. Os cursos são abertos à comunidade, mas os interessados devem ter mais de 16 anos. E ainda falando em cursos, o programa Qualifica Praia Grande, está com 90 vagas disponíveis para novos cursos de capacitação profissional. Segundo a Prefeitura, estão disponíveis os seguintes cursos profissionalizantes: técnicas de confeitaria, preparo de bolos e tortas e venda de hambúrguer artesanal. Os cursos são parceria desenvolvida entre a Prefeitura de Praia Grande e o Sebrae. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. São os 4h55 da tarde. Agora estamos ao vivo para todo o país. A você de casa, em todo o Brasil, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pela sua companhia. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está na Bélgica, onde participa da cúpula que reúne líderes de países latino-americanos, caribenhos e também líderes da União Europeia. É uma agenda cheia e muitas negociações pela frente. Hoje, pela manhã, por exemplo, o encontro foi com o presidente da Suécia. Nos primeiros compromissos em Bruxelas, muitos assuntos em discussão e a busca por mais equilíbrio nos acordos entre União Europeia e o Mercosul. O presidente Lula cumpriu uma longa agenda de trabalho nesta segunda-feira aqui na capital política da União Europeia. No Palácio Real de Bruxelas, foi recebido pelo rei Filipe e pelo primeiro-ministro. A Bélgica demonstrou interesse comercial no Brasil e estuda o envio de uma missão empresarial no ano que vem. No encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente brasileiro anunciou um plano de transição energética para o país e reafirmou o compromisso ambiental do Brasil. A transição energética, a transição climática, presidenta, passa a ser uma prioridade no nosso governo. Esse é um assunto que eu sei que é de interesse da União Europeia, é de muito interesse do Brasil. E este ano, ao apresentarmos agora no mês de agosto um programa de desenvolvimento do Brasil, estará incluído nesse programa um grande programa de transição energética, programa esse que nós queremos convidar a União Europeia a participar. O segundo compromisso do dia foi o Fórum Empresarial CELAC União Europeia. O presidente Lula anunciou um programa de investimentos para reduzir os gargalos da economia brasileira. O Brasil está fazendo a sua parte com uma estratégia de longo prazo, focada na credibilidade, na previsibilidade, estabilidade jurídica, estabilidade política, estabilidade econômica e com estabilidade social. Ao todo, 60 países dos dois continentes estão reunidos aqui em Bruxelas. Uma reaproximação depois de 8 anos sem reuniões de cúpula. O objetivo é buscar consenso em torno de temas estratégicos, mas o acordo comercial Mercosul-União Europeia esteve presente em todos os discursos do presidente Lula, que defende uma parceria justa e equilibrada. Queremos assegurar uma relação comercial justa, sustentável e inclusiva. A conclusão do acordo Mercosul-União Europeia é uma prioridade e deve estar baseada na confiança mútua e não em ameaças. O presidente Lula foi incisivo ao citar a posição do governo brasileiro em vários temas. Pediu maior comprometimento dos países ricos quanto às mudanças climáticas e inclusão social e também defendeu a reforma da governança global. Lula voltou a condenar a invasão da Rússia na Ucrânia. Repudiamos veementemente o uso da força como um meio de resolver disputas. O Brasil apoia as iniciativas promovidas por diferentes países e regiões em favor da cessação imediata da hostilidade e de uma paz negociada.
Recorrer a sanções e bloqueios sem o amparo do direito internacional serve apenas para penalizar as populações mais vulneráveis. Precisamos de paz para superar os grandes desafios que temos diante de nós. E isso implica mudanças sistêmicas profundas. Dividir o mundo em blocos antagônicos seria uma insensatez. O mundo deve se preparar para ondas de calor mais intensas. O alerta foi feito pela ONU nesta terça-feira. Neste momento, várias regiões no hemisfério norte registram temperaturas extremas, algumas assustadoramente altas, perto dos 50 graus. A ONU alertou nesta terça-feira que o mundo deve se preparar para ondas de calor mais intensas, no momento em que várias regiões do hemisfério norte registram temperaturas extremas que provocam incêndios e ameaçam a saúde da população. John Narn, especialista em calor extremo da Organização Meteorológica Mundial vinculada à ONU, afirmou que estes eventos continuarão crescendo em intensidade. Ele acrescentou que o fenômeno El Niño vai apenas amplificar a incidência e intensidade de ondas de calor extremas. As ondas de calor que afetam o hemisfério norte continuam nesta terça-feira, com incêndios ativos na Grécia e nos Estados Unidos, assim como um possível recorde de temperatura para o continente europeu, nas ilhas italianas da Sardenha e Sicília. As autoridades de saúde emitiram alertas para calor extremo nos Estados Unidos, Europa e Ásia, com recomendações para hidratação constante e para que as pessoas se protejam do sol, em mais uma demonstração dos efeitos diretos da mudança climática. O cientista da OMM disse que um dos fenômenos notáveis que observamos é que o número de ondas de calor simultâneas no hemisfério norte multiplicou por 6 desde os anos 1980 e que esta tendência não mostra nenhum sinal de queda. Aqui no Brasil, a indústria e o governo federal estudam maneiras de incentivar o consumidor a comprar mais eletrodomésticos. As ideias já começaram a sair do papel. A associação que representa fabricantes de eletrodomésticos prepara um plano de incentivo às vendas. Na lista estão incluídos bens como fogão, geladeira, freezer, máquina de lavar. As empresas esperam entregar as estratégias em até 40 dias para o governo. A iniciativa partiu do próprio governo, que estuda contrapartidas. Já houve reuniões do setor em 3 ministérios para tratar do tema: Casa Civil, Desenvolvimento e Indústria e Comércio. Para a indústria, programas de desoneração são importantes e precisam alcançar famílias de diversos níveis de renda. A ideia é garantir o acesso a produtos com eficiência energética, trocar o aparelho antigo por um novo modelo que gaste menos, Além de incentivo tributário, a indústria deve sugerir a criação de crédito subsidiado para a troca desse eletrodoméstico. É provável que o plano tenha como prioridade envolver beneficiários do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. E hoje tem time brasileiro disputando o jogo, São os playoffs pelas vagas nas oitavas da Copa Sul-Americana. Confira os confrontos. O Corinthians vai jogar em Lima contra o Universitário. O Timão tem vantagem da vitória por 1-0 na partida de ida. Um empate hoje garante a vaga nas oitavas do torneio. O jogo será no estádio Monumental da capital peruana e começa às 9h30 da noite. O outro brasileiro em campo essa noite é o América Mineiro, que recebe o Colo-Colo. Corre atrás do prejuízo do primeiro jogo, na partida 2-1 para os chilenos. Hoje, vitória por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. O Coelho joga na Arena Independência, em Belo Horizonte, às 7h da noite. No Nordeste do país, os pequenos produtores ganharam um incentivo a mais para, quem sabe, ampliar a produção no campo. É o Plano Safra da Agricultura Familiar para a região, com taxas de juros mais baixas, que foi lançado em Fortaleza. Quase 78 bilhões de reais serão liberados. Assentado da reforma agrária, Francisco produz algodão orgânico em Quixeramobim, no Ceará. Com o Plano Safra da Agricultura Familiar, ele quer aumentar a produção e a produtividade. As diversas linhas
disponíveis hoje para permitir que o homem, que a mulher, que os jovens possam acessar, ela com certeza contribuirá para o crescimento, para o fortalecimento dessas atividades, né, na sua grande diversidade existente hoje no nosso semiárido brasileiro. Os pequenos produtores rurais vão contar com quase 78 bilhões de reais para a safra 2023-2024. Desse total, mais de 71 bilhões e meio de reais serão para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, valor 34% maior que o anunciado na safra passada e o maior volume de crédito rural da história. Também teve mudança no PRONAF-B, ou Agroamigo, como é conhecido no Nordeste. O programa teve ampliação no enquadramento da renda familiar anual de R$ 23.000 para R$ 40.000 e aumento do limite de crédito de R$ 6.000 para R$ 10.000. O desconto para quem paga em dia para a região Nordeste é de 40%. As modificações devem incluir mais de 300 mil agricultores familiares nesta modalidade. Ao todo, o governo estima que o Plano Safra atenda cerca de 1 milhão de agricultores familiares na região Nordeste. Outra novidade desta edição do Plano Safra da Agricultura Familiar é a redução da taxa de juros de 5% para 4% ao ano para a produção de alimentos como arroz, feijão, tomate, mandioca, leite e ovos. A ideia é incentivar a produção de alimentos essenciais para as famílias brasileiras. O Plano Safra também vai privilegiar a produção sustentável e orgânica e as lavouras comandadas por mulheres, jovens, indígenas e quilombolas. O Plano Safra tem um eixo, produzir alimentos no Brasil, já que nós temos 20 milhões de pessoas que estão no mapa da fome, segundo a FAO. Nós queremos produzir alimentos e produzir alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, para colocar alimentos fartos de qualidade na mesa do povo. E você que está assistindo em casa, o nosso Pauta Aberta, vai um cafezinho aí? Dizem alguns que por trás de uma grande pessoa há também uma grande quantidade de café. Inspirado nesses dizeres, um empresário de Curitiba, dono de cafeteria, deu início a uma campanha que faz a diferença no dia a dia de muitas pessoas. O convite é para que os clientes deixem pagos, claro, se puderem, cafezinhos, aqueles que não têm como pagar. Um gesto simples de compaixão, de solidariedade, que deixa mais saboroso o dia de muita gente. A frase chama a atenção. Por trás de uma grande pessoa tem sempre uma grande quantidade de café. E é com essa placa que os clientes dessa cafeteria participam de uma corrente do bem. A placa mostra quantos cafés estão disponíveis, ou melhor, quantos cafés os clientes deixaram pagos para quem não tem condições de pagar. O Marcos Antônio passa todo dia na cafeteria a pegar o seu cafezinho do dia. Para ele, é uma simples ação que transforma o dia de uma pessoa. Iniciativas como essa que mudam o dia a dia, né? Que chegam para somar, né? Faz a diferença, né? A ideia veio quando o empresário viu essa ação na Itália e pensou, por que não fazer aqui? E a corrente do bem deu tão certo que o movimento está crescendo. Tem clientes que são fiéis e já doaram mais de 15 cafés. Eu tento fazer uma parte, né, e acho que os clientes se ficam à vontade para, de repente, fazer a sua doação também, a sua colaboração, né? Porque às vezes a pessoa quer ajudar e não sabe nem como, né? Então, de repente, essa é uma forma. E aqui em Curitiba, nesta cafeteria, que a ideia de comprar um café e deixar o outro pago surgiu. Eu vou tomar o meu do dia e também já vou fazer a minha boa ação. O valor doado é de um café simples, mas o café oferecido é do gosto de quem vai tomar o cafezinho. Eu peço para eles o valor de um café, de um expresso, que é o café mais barato que eu tenho, mas na hora de preparar eu preparo o cappuccino, eu preparo algum café que tenha mais, que alimente mais, né? Uma coisa, né, que tenha mais volume, né? Para doar é simples, é só chegar e falar que quer pagar um café para alguém. A Dalat está localizada na rua Amintas de Barros, 23, bem no centro de Curitiba. É a gentileza que gera gentileza.
é uma forma simples de fazer o mundo de uma pessoa melhor. A gente tenta dar algum tipo de conforto para eles, né? Tem vezes que percebe assim, até, que eles até se emocionam, né, quando recebem o café, porque às vezes você consegue fazer um desenho no café, um coraçãozinho, e eles ficam até emocionados, assim. Tudo tão simples, né? Um exemplo muito legal. Provocar este movimento, como disse o Lucas, essa corrente do bem, que sim, de pouquinho em pouquinho, vai garantir o cafezinho para mais e mais pessoas que não teriam condições de pagar. Que sirva aí de inspiração, né? Para tantos outros empresários pelo país. E antes de encerrar o Pauta Aberta desta terça-feira, dá uma olhada nessa imagem que a gente coloca agora. Centenas de cães Golden Retrievers se juntaram em frente ao casarão histórico de Gisborne House, na Escócia, para celebrar os 155 anos da raça. Cães de várias partes do mundo. A programação contou com uma procissão de 1,5 km com os cães. Essa procissão foi coordenada por um escocês que tocava gaita de fole. Ao término do encontro, os pets ficaram sentados em frente à mansão, local onde oficialmente teriam nascido aí os primeiros filhotes da raça. Quantos cães da raça Golden Retriever? E com essa imagem bonita aí dos cãezinhos, hoje a gente se despede aqui no Pauta Aberta. Muito obrigado pela sua companhia. Temos novo encontro marcado para amanhã. Eu espero você. Tchau, tchau.